Seja muito bem-vinda à aula da Mulher Leve. São aulas que acontecem toda terça-feira às 8 horas da manhã. Para você que já tentou de tudo para emagrecer, mas você sente que sempre tem alguma coisinha que te trava. O objetivo dessas aulas é ajudar você a cuidar da tríade do emagrecimento. Para você emagrecer, você tem que cuidar do corpo, da mente e das emoções. Porque antes de você ser uma mulher magra, você precisa aprender a ser uma mulher leve. Na aula passada a gente falou sobre o combustível. Você estava na última aula? Se você não estava, depois você corre lá para assistir. Sobre combustível. O que é o combustível que vai ajudar você a emagrecer? Motivo e motivação. Nil, como assim? São coisas diferentes? São. Se você tem essa dúvida, é porque você não assistiu a aula. Mas de forma simples, motivo é o que te move. Agora, a motivação é quanto tempo você consegue sustentar esse movimento. Só que tem um detalhe que ninguém fala. Apesar de você ter um motivo e você ter a motivação, que é o combustível que você tem para ajudar você a alcançar qualquer meta na sua vida, inclusive o seu emagrecimento, tem algo que você precisa levar em conta. Onde é que você está reabastecendo esse combustível? Já parou para pensar? Qual que é o seu posto? Onde você se abastece? E é sobre isso que a gente vai conversar no nosso encontro de hoje, sobre ambiente. Porque você sabe que às vezes não é o que você come que te engorda, é o ambiente onde você vive. Que é o ambiente, Nil? O ambiente é aquele fator invisível que acaba te puxando para trás. Mesmo que você mesmo que você saiba que não é o seu ambiente que bota a comida no seu prato, não é o ambiente que determina as suas decisões, mas ele é um fator que influencia demais. E a intenção desse nosso encontro hoje, dessa aula, é te mostrar como é que você pode mudar o ambiente para você mudar o seu resultado. E essa questão de ambiente, eu quero que você já concentre isso na sua mente, que serve para tudo na sua vida. Para exatamente tudo. Não é só para o emagrecimento. Quer ver como é relevante? Pensa, por exemplo, você já teve ou conheceu alguém, ou acompanhou alguém que estava lutando contra uma doença muito grave, tipo um câncer. Já aconteceu com você de você acompanhar uma pessoa, ou mesmo saber de uma pessoa que estava passando por um problema grave de saúde? Imagina só, se essa pessoa vive num ambiente leve, com gente que apoia, que é alta astral, fala coisa boa, que acredita nela, que mostra esperança, que ajuda ela a pensar no futuro. Como é que você acha que uma pessoa que está numa situação grave de saúde, num ambiente desse, reage ao tratamento? Muito melhor, não é? Essa pessoa ela tem mais gás, ela tem mais energia. Às vezes ela tem até chance muito mais alta de melhorar por conta do ambiente, que não deixa ela desistir. Ela pode estar passando por um tratamento difícil, mas quando o ambiente é bom, o corpo não reage melhor? É o ambiente. Agora imagina essa mesma pessoa fazendo um tratamento para um problema de saúde e ela está num ambiente pesado. No ambiente de medo, de reclamação, de crítica, de gente negativa o tempo inteiro, gente que olha para ela com a carinha de dó. Não fica mais difícil? Por quê? O corpo sente. O corpo sente, o emocional começa a desabar, tudo fica mais pesado. É claro isso para você? Quanto o ambiente pode influenciar para uma pessoa voar ou para ela derrubar? E a mesma coisa acontece no emagrecimento. O ambiente pode ser o remédio que levanta ou veneno que puxa para baixo. Presta atenção nisso. O ambiente que você tá pode ser um remédio que te levanta ou veneno que te puxa para baixo. Porque o seu corpo sente o clima da sua casa, ele sente o clima do seu trabalho, ele sente o clima das pessoas que convivem com você. E às vezes não é a comida que te engorda. É o peso desse ambiente que você vive, porque comida é só uma forma de refúgio. Comida é só uma forma de refúgio. Mas você está tentando se refugiar do quê? Você está tentando se refugiar de quem? Essa é a pergunta que você tem que começar a responder para você.
E sabe o que que é super interessante? O ambiente ele não muda só o corpo, ele muda tudo. O ambiente é quem vai influenciar muito no jeito que você pensa, em como você se sente e até o quanto você acredita em você. Olha o tamanho do impacto disso. O seu ambiente vai mudar o jeito que você pensa, o modo como você sente ou o que você sente e até o quanto você acredita em você. Você percebe porque às vezes é tão pesado para você avançar? Olha para o lado. Quem é que está te apoiando? E quem é que, no fim, está te puxando? Quem é que é atalho e quem que é atrapalho? Eu até gravei um newscast para as minhas alunas sobre isso. Não sei se você sabe o que é newscast, mas é um podcast que todos os dias elas recebem um áudio para mudar a mentalidade, para poder cuidar do emocional. E nesse newscast eu falei sobre ser atalho ou atrapalho. Na sua vida, o que não é atalho para você chegar onde você quer é atrapalho. Não existe campo neutro. Quando se trata das pessoas, ou elas estão te apoiando, ou elas estão te atrasando. Inclusive te atrasando de acreditar em você. Às vezes você até começa animada, você vai lá, pensa aí no dia. Você acordou, segunda-feira, você fala, "Não, agora vai." Aí você faz tudo certinho, você se alimenta bem, você bebe água, você dorme cedo, você tá super focado. Só que no decorrer da semana, você percebe que tá ficando puxado. Aí naquele dia que você já não tá muito legal, alguém fala uma frase torta. Aí os filhos começam a brigar dentro de casa. O marido chega com uma pizza na sexta-feira à noite. Pronto. A sensação é que tudo que você começou a fazer certinho lá na segunda-feira começa a desmoronar quando chega perto do final de semana. Porque perto do final de semana você começa a ter contato mais com seus ambientes, você começa a ter contato ainda mais com gente. Gente que quer aproveitar demais, que quer fazer todas as parafernálias que fez a semana inteira, a galera quer fazer no final de semana. Você percebe que muitas vezes o peso que você está carregando da vida é o peso do ambiente que você vive? E não é que você é fraca, porque às vezes é o que vem na nossa cabeça, né? Ai, não, mas é porque eu não tenho vergonha na cara, eu sou fraca. Não é que você é fraca, é o ambiente que te enfraquece. Você até tem força de vontade, a força de vontade até existe, só que não tem onde criar raiz. E aí, quando eu estava preparando essa aula, eu pensei até naquela ilustração que provavelmente você já ouviu, aquela parábola que Jesus falou da semente, lembra? Que a semente caiu em solos diferentes, e por cair em solos diferentes, ela foi tendo resultados diferentes, certo? Você lembra dessa parábola da semente? A semente era exatamente a mesma, só que o resultado mudava conforme o solo. O que que era o solo? O ambiente que aquela semente era colocada. E no emagrecimento é exatamente assim. Nil, mas qual que é a relação? Vou te explicar. A semente, nesse caso, é como se fosse a sua vontade de mudar. O solo é o ambiente onde essa vontade tenta crescer. Se o solo é seco, a semente até germina, só que não aguenta ficar ali, ela vai morrer de sede. Não tem nada para nutrir ela. Se o solo é muito raso, qualquer ventinho leva ela embora. Se o solo tem espinho, a semente até tenta encontrar espaço. A sua vontade de mudar até tenta encontrar espaço, mas não consegue respirar. Não faz sentido isso? Isso ajuda você a entender que duas mulheres podem ter exatamente a mesma vontade. Elas podem até ter o mesmo plano. Lembra do MOP? Motivo, objetivo e plano? Elas podem ter cada um o seu motivo, podem ter os seus objetivos, elas podem até ter um plano, que pode ser muito parecido. Só que aquela mulher que está num solo, num ambiente mais fértil, ali ela vai criar raiz, ela vai crescer, ela vai florescer. A outra, ela também pode ser uma mulher incrível, mas se ela tiver num solo pobre, ela vai desistir. Agora eu quero que você pense um pouquinho. Será que isso não ajuda você a entender por que que você faz tudo e você não vai para frente?
Não é falta de semente. A semente que a vontade de mudar tem. Só que o solo é o que está precisando ser cuidado. Agora me conta uma coisa. Que tipo de solo você tem oferecido para sua decisão de emagrecer? É sério, eu tô dando uma pausa para você pensar. Que solo, que ambiente que você tá dando, porque já que é o seu plano, é sua responsabilidade. Que solo que você tá dando para sua tentativa de emagrecer? E você percebe que se esse ambiente te atrapalha de emagrecer, ele também tá te atrapalhando em todas as outras áreas da sua vida? Porque o modo como você faz uma coisa revela como você faz todas as outras. Se você acha que esse ambiente aí tá impactando só no seu emagrecimento, ó, dedinho, tá impactando na sua vida. Sabe por quê? Tá te impedindo de ser leve. E uma mulher só consegue ser magra quando ela aprende a ser leve. Será que o seu ambiente te favorece a leveza ou te favorece carregar peso? Principalmente peso que não é seu. Pensa, é sua decisão. Porque a decisão de qual solo você vai ter é sua. Você não escolhe parente, sabia? Parente vem sob medida, exatamente o que você precisa. Seu pai, a sua mãe, seus tios, seus primos, seus irmãos, as pessoas que são seus parentes são seus. Você não tem como mudar essas pessoas. Só que ambiente é você que escolhe. Inclusive se você vai se relacionar com essas pessoas. Você não decide quais vão ser os seus parentes, mas você decide qual vai ser o seu ambiente. Só que a minha pergunta é: saber disso, que é você quem determina, te dá alívio ou te gera preocupação? Porque será que você dá conta de colocar um limite até onde essas pessoas interferem na sua vida ou até onde você cede para não ser desagradável para as pessoas enquanto você está dizendo não para você? Você percebe que aqui não é só sobre emagrecimento? É sobre como você se posiciona para a vida? Só que se você consegue ter domínio sobre uma área da sua vida, você educa o seu cérebro a ter domínio sobre todas as outras. E aí é onde tem o brilho da vida. E é uma coisa que eu sou apaixonada. A partir do momento que você entende que esse é o padrão de funcionamento da sua mente, você destrava isso no emagrecimento, você consegue destravar isso para todas as outras áreas. Não só para a saúde, mas para relacionamento, para o financeiro e para a espiritualidade. Você se torna uma mulher leve por completo. E uma das coisas que mais traz peso é esse ambiente que você tá. Nil, mas como é que eu vou mudar? Eu vou expulsar as pessoas de perto de mim? Não! Calma. No nosso encontro de hoje você vai ter um norte, tá? E sabe o que é muito louco? O ambiente não coloca comida no seu prato, mas ele coloca pensamentos na sua cabeça. Você entende a profundidade disso? O ambiente não coloca comida no seu prato, mas coloca pensamentos na sua cabeça. E sabe quais são os pensamentos que às vezes o ambiente coloca? Come! É só hoje, você merece. Ai, menina, pra que isso? Você tá ótima assim. Não, se você emagrecer mais, você vai ficar feia. Já aconteceu de você começar a ter resultado e você escutar uma frase assim? Ai, que frescura, não pode comer nada mais. Que frescura, você não pode comer isso. Só porque você tá querendo emagrecer. A sua família inteira tem genética de gorda. Você acha que você vai quebrar o padrão por quê? Suas tias estão acima do peso, sua irmã está acima do peso, sua mãe sempre esteve acima do peso. Só você acha que você vai emagrecer. Você tem genética de gente obesa. Tem tanta gente passando fome e você com tanta comida disponível, você não vai comer? Uma outra frase do seu ambiente: come. Você não sabe quando é que você vai poder comer de novo? Não, tem que aproveitar. Come, vai, depois você compensa. Depois você recupera.
É só hoje. Já escutou frase assim? Esse aí às vezes é o seu ambiente. Não bota, eles não botam comida no seu prato, mas coloca pensamento na sua mente. E aí você fala, que droga, né? E não é que é verdade? É. E se explica porque às vezes você corre, 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 e na hora de chegar pertinho da linha de chegada ali, aí você fica sem força, dá vontade de sentar na calçada, esperar a brisa passar. E aí você vai vendo a vida passar e você desistindo dos seus objetivos. É. Sabe uma outra coisa que eu prestei atenção? E eu tô falando por experiência própria, tá? Não é só o que as pessoas dizem, é o que o ambiente faz você sentir. Porque bota pensamento na sua cabeça, mas também faz com que você desperte sentimentos que você não gostaria. Por exemplo, ó, você decide que você não vai comer carbolândia. Para quem não sabe, para quem é minha aluna já conhece o termo de carbolândia. Carbolândia é o paraíso dos carboidratos refinados. É biscoito, pão, bolo, chocolate, muito açúcar e gordura e sorvete, é isso. Carbolândia é esse universo de carboidratos refinados. Aquilo que você sabe que não vai te ajudar a emagrecer. Você tem que tirar da sua vida? Não. Mas não faz sentido você ficar comendo todo dia. Ainda mais comendo todo dia na quantidade que dá vontade de você comer se você não estiver organizada mentalmente e emocionalmente. E aí você decide que você não vai comer carbolândia, ou você não vai exagerar na comida. Só que você chega na casa da sua sogra e ela vem com aquele pratão, com aquele banquete. E aí ela fala assim pra você: "Ai, menina, eu fiz o seu favorito. Se você não comer, eu vou ficar chateada. Come mais um pouquinho, eu preparei especialmente pra você, senão eu vou ficar triste." Ai, que desfeita, menina. Eu fiz pensando em você, porque eu sei que você gosta, você não vai comer. Ou você vai visitar a sua mãe. E aí ela recebe você com feijoada, bolo, pudim, lasanha. Aí você pensa assim: poxa, tadinha, ela fez pra mim, né? Não vou recusar. Senão ela vai ficar triste. Já aconteceu? Ou seu marido que quer te agradar, e aí ele sempre traz chocolate, 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 chocolate. Sempre traz algum doce. Ele sempre vem, parece uma formiga. Ele vai pra rua e a gente sabe que é por demonstração de carinho e de afeto, mas sempre traz um trem. Até quando você fala assim, não, eu tenho que fazer igual a Goldin às vezes, a Goldin é minha amiga. Ela fala assim, amor, você quer me dar um presente? Me dá uma fruta exótica. Me dá uma fruta assim, passa no mercado e vê uma fruta que você nunca viu, você fala assim, vou comprar um desse aqui pra ver o que ela acha. Eu tenho que fazer, às vezes, a pegada da Golden, porque se o Dan sai de casa, ele sempre traz, assim, uma sensação, que era o chocolate que a gente comia na época que a gente namorava. Ele sempre traz um negocinho. E às vezes é aquela coisa. A Sheila falou assim: a meia ideia. Boa, pratica. Pratica, vai dar certo, depois você conta. Mas ela faz isso. Ah, não me traz um doce, não. Ah, quer alguma coisa da rua? Quero. A fruta mais diferente que você vê, que você fala, meu Deus, acho que faz tempo que ela não come. Faz tempo que a Sheila não come isso aqui. Esse aqui eu acho que a Sheila nunca comeu. Eu vou levar uma. Vamos ver se ela gosta. Pode ser um bom substituto. Mas enfim, seu marido que fica querendo te trazer chocolate, ele fala assim: ah, eu comprei pensando em você. Aí você fala, meu Deus, se eu não comer chocolate, parece que eu tô rejeitando o homem, né? Aí você come e às vezes quer comer até na frente dele pra falar assim: que gostoso. Traz mais da próxima vez. Isso mesmo, continua pensando. Mas não é pra trazer mais chocolate, é pela sensação de que, poxa, eu fui lembrada, que legal, que gostoso. Ele pensou em mim. Só que você tem que aprender a educar o seu ambiente, né? Dá outra sugestão pro seu marido, então. Ou então pensa na colega de trabalho. Aí, às vezes acontece lá de fazer uma festinha na empresa, faz um aniversário lá, aí passa a bandeja de brigadeiro bem na sua cara, assim, a pessoa vai, pega só mais um, pega só mais um. Aí pega aquela lasca de bolo, pronto, só mais um. Olha só. Aí quando não sobra lá no trabalho, porque principalmente se você trabalha em escritório, acontece muito isso, o povo fazer as coisas, faz bastante, sobra, e depois todo mundo sai com marmitinho para casa. Aí você já comeu pra caramba lá, mas você ainda leva mais uma quantidade para casa, porque você pensa assim, ai, agora eu nem tô com tanta vontade assim, mas amanhã eu vou querer comer isso. Mas você já não comeu um monte hoje? Será que você precisa mesmo carregar para casa? Olha o ambiente, olha o ambiente.
E aquela amiga que sempre que você fala de sair, sempre que te chama para sair, o programa é sempre comida. É sempre pizza, é sempre um rodízio, é sempre comer um pastel, é cerveja. Percebe aí o seu ambiente. O seu ambiente favorece ou dificulta o caminho que você quer trilhar? Vai falar que nunca aconteceu isso com você. Eu sei, eu sei. E sabe o que que é pior? Às vezes o ambiente nem é gente, é o caminho. Acontecia muito comigo. Eu saía do trabalho, todo dia eu passava na frente de uma padaria com aquele cheirinho de pão quente. Bem saindo do trabalho, assim, 5 horas da tarde. Aí você já imagina assim, ah, cheguei em casa, tô cansada. Aí eu como esse pãozinho aqui com manteiga. Eu faço um café com leite. Eu chegava em casa morrendo de vontade de comer aquilo ali. Então, às vezes, o gatilho para você do seu ambiente é o caminho que você faz, é a rota que você faz. Ou você vai sair para almoçar, e aí o restaurante sempre tem sobremesa grátis. Se você comer acima de tantos reais. Já foi em lugar que é assim? Se você comer acima de tantos reais, você ganha sobremesa. Umas semanas atrás, eu fui fazer uma palestra lá numa empresa de tecnologia em São Paulo. A palestra foi sobre saúde mental, saúde emocional, foi muito legal. Enfim, a gente foi sair na hora do almoço e foi no restaurante que tinha lá. Aí o restaurante tinha, tipo, três opções de cobrar o serviço. Uma é se você se servisse, aí você ia pesar. Se a quantidade de comida que você colocou desse acima de R$ 50, aí você só pagava os R$ 50. Então, R$ 50 era o limite que eles cobravam. Ou você também podia pedir à la carte. Então, tinham essas três opções. Só que qual era a pegadinha? Se você conseguisse bater a meta do prato dar R$ 50, você ganhava uma sobremesa grátis. Imagina o gatilho que dava na pessoa. Essa plaquinha estava no início do buffet. Tinha gente que pegava comida a mais, ou falava assim: ah, se passar, eu sei que não vai dar acima de R$ 50, e eu ainda ganho uma sobremesa. Ou o ambiente. Parece uma coisa tão boba, mas pega muita gente. Inclusive, pegou meu marido no dia. Aí ele foi, se serviu, e chegou com um potinho de uma sobremesa mequetrefe lá de morango. Sabe aquela coisa, parece um pudim, mas parece ao mesmo tempo uma mousse. Parece uma mousse, mas é aquela coisa que você olha e faz assim: eu não comeria isso aí, não. Mas se for de graça você pagou. Você caiu na armadilha lá de R$ 50. Mas enfim, você encarou, a sua mente entendeu como uma mega vantagem. Se você tivesse que você fazer aquilo, você comprar aquilo, dificilmente você compraria, mas foi de graça. É igual as balinhas de troco. Ai, não, não tem não, às vezes é 10, 20 centavos, aí dá uma balinha de troco. Ou você chega no final lá do restaurante, você vai pagar a conta, sempre tem aquela partezinha lá de chocolatinhos. Ou no mercado, que você vai passar as compras e sempre tem aquelas besteirinhas ali. É ambiente, é ambiente. Você percebe como, dependendo do lugar que você tá, se você já não tiver com a mentalidade muito ajustada de você fazer o que você precisa fazer, você tem muito mais chance de falhar do que de conseguir fazer certo. Às vezes, não, no trabalho, você recebe um chocolatinho de alguém que trouxe para você no horário do almoço, você fala, uau, né? Daí você chega em casa, abre a geladeira, é o que mais tem a coisa que você tem que evitar. Aí talvez você fale, Nil, mas eu vou fazer o quê? Eu não moro sozinha. Tem meu filho que come, tem o meu marido que. Tá bom, eu entendo isso. Meu marido no dia comeu lá a sobremesinha mequetefe de morango e ele me ofereceu. Eu olhei e fiz assim: não vamos perder que sair, não. Não, não me atraiu. Só que se fosse em outros momentos, ou se é em um momento em que eu não tô organizada mentalmente e emocionalmente, quando eu vejo, eu já comi. Aí depois que eu fico pensando, mas por que que eu fui comer aquele negócio? Se nem bom tava. Mas sabe o que me fez não comer? Eu vou te contar depois. Eu vou te contar. Porque normalmente eu pegaria nem que fosse um pedacinho pra eu provar pra falar assim, realmente eu não gosto. Mas só de olhar pro negócio eu sabia que eu não gostava. E sabe por que eu não comi? Tem tudo a ver com o ambiente. Tem tudo a ver com o ambiente. Porque eu estava com um ambiente que me favoreceu não querer comer aquele negócio ali. Mas de forma simples. Você percebe que essas coisas pareciam pequenininhas?
Só que acumulado vai bagunçando o seu plano. Sabe o que que é pior? Bagunça também o seu emocional. Vai te tirando do propósito, vai te desconectando do motivo certo para fazer as coisas, vai te deixando frustrado. E aí aquele combustível que antes era limpinho, o combustível do motivo, da motivação, que você estava com leveza, a decisão, a saúde, vai começando a virar combustível sujo. Combustível de culpa, de comparação, de ficar sempre tentando correr atrás do prejuízo e compensar. E o corpo sente. O corpo sente, porque o ambiente fica falando o tempo inteiro para você assim, ó, ai não, relaxa, come, é só hoje, ai você merece, não é nada demais. E aí, sem perceber, você vai se abastecendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, com o que te puxa para trás. É isso. É ambiente tóxico. Ambiente tóxico é combustível adulterado. O motor até anda, mas vai falhar. Agora, um combustível bom é um combustível limpo. Aí, ó, o motor, a sua vontade de fazer as coisas vai rodar longe, mas vai fazer com leveza. E sabe o que é interessante? Na semana passada a gente falou sobre combustível, lembra? Combustível limpo, certo, que é o motivo. Mas não adianta nada você ter o combustível certo se você abastece no posto errado. Por quê? Porque o posto onde você abastece é o seu ambiente. É a casa onde você vive, as pessoas com quem você convive, as rotinas e os hábitos que você repete. Sabia que até os conteúdos que você consome são seu ambiente? Até os conteúdos que você consome. Você já parou para pensar quem são as pessoas que você mais tem contato em rede social? Você sabe? Porque isso também é ambiente. Tem mulher que tem até combustível limpo. O motivo dela tá certinho. Ela quer emagrecer por amor, ela quer cuidar mais dela. Só que ela passa o dia inteiro se abastecendo em posto adulterado. O que que é o posto adulterado? Ambiente. É aquele grupo de amigas negativas. É uma casa que está desorganizada. É rede social que só serve para ficar fazendo comparação. É uma rotina que suga as energias dela. Você entende por quê? Que o seu motor, aquilo que te faz andar no processo de mudança, de transformação da sua vida, fica falhando, você está abastecendo o lugar errado. Tem posto, mulher, que você não pode mais parar para abastecer. Você pode até continuar, só que você se prepara que seu motor vai pro brejo. Você pode? Pode. Poder você pode qualquer coisa. Mas vai fazer sentido com a vida que você quer construir? Nil, quais são os postos que eu não deveria ter mais? Anota aí. Anota que vai ser importante para você mapear a sua rotina e os seus ambientes a partir de hoje. Gente que fica fazendo piadinha, zombando ou minimizando o seu esforço. Esse é o primeiro ambiente que você tem que descartar na sua vida. Você fala sobre alguma coisa que você está querendo construir e a pessoa já fica tirando sarro, querendo diminuir você, falando que, desencana disso. Você acha que você vai conseguir? Pode botar essa pessoa na listinha do atrapalho. Faz uma listinha na sua vida assim, ó. Divide uma folha de caderno no meio e coloca assim, ó, atalho e atrapalho. Pode botar a listinha da pessoa, o nome da pessoa lá no atrapalho. A minha cabeça já foi longe. Ela assim, bota o nome da pessoa na boca do sapo. Mas pode botar na listinha do atrapalho. Não vai te ajudar, não vai te ajudar. Bota o nome da pessoa na listinha do atrapalho. Não deixe essa pessoa ficar na sua vida. Isso aí é ambiente pesado para você. Não, não é que você vai excluir essa pessoa da sua vida. Mas você não vai permitir que ela fique opinando no que você está querendo construir. Sabe aquela pessoa que solta assim ai, pra que tudo isso? Ah, você nem tá tão gorda assim. Aí ela, às vezes ela vai olhar pra você e vai te comparar com a pessoa mais gorda que ela conhece. Ah, não, ó, fulana que tá precisando emagrecer, mas você não. Pra você já tá bom. Não, aí a outra pessoa querendo dizer o que pra você tá bom, e você deixa essa pessoa interferir, você vai deixar a sua mentalidade, porque lembra, ela não bota comida no seu prato, mas ela bota pensamento na sua cabeça. E faz com que esse pensamento gere emoções em você. Você vai mesmo permitir dividir o que você está querendo fazer? Às vezes a solução é você nem dividir com a pessoa nada. Você só continua amando ela. Você cumprimenta, você dá risada, fala de assuntos aleatórios, fala de cabelo, fala de unha, fala de planta.
Mas da sua vida você evita. E não vai fazer sentido. Porque a pessoa ela não entende o que você sente e tá tudo bem. Ela não tem obrigação nenhuma de entender o que você sente. Você que tem essa responsabilidade. Só que ela não deixa com que a energia do que você tá querendo construir flua. Então não deixa a energia dela entrar em você não, tá? Outro ambiente, anota aí. Amigas que te empurram para os excessos. Se você mapeia uma amiga que vai te empurrando para o excesso, a amiga que tem frase assim, ó, só hoje. Ai, para de ser estraga prazer, você tá estragando a festa. Ah, não, você merece comer. Ai, você tá seguindo a dieta tão bonitinha. Você pode hoje. Ela libera você do que você pode fazer? Tá maluca? Tá esperando que o outro libere você do que você tem que fazer? Você que sabe o seu objetivo. O outro é problema do outro. Se você tem uma amiga que sempre te empurra para excesso, pronto, você já coloca ela na listinha do atrapalho. Aquela amiga fala assim: ah, você vai lá, você pode, você merece. E isso continua, vai lá, vai merecendo tudo. Você vai merecer tudo menos o que você quer. Vai lá, continua achando que você merece tudo. Você vai merecer tudo que você não gostaria que tivesse na sua vida. E aquilo que você quer, você não vai merecer, não. Você está escutando a amiga dos excessos? Significa que você nunca mais vai sair com a amiga? Não, mas quando você for sair com ela, você já vai com estratégia. As minhas alunas aprendem isso. Antes de você sair com as amigas do excesso, você já enche o seu buchinho em casa, já come bastante legume e verdura, você já come sua proteína, aí você vai sair com a amiga. Não tem problema você sair com ela. Só que você nem vai ter tanto estômago para caber a quantidade de excesso que ela vai querer te empurrar. E não é porque ela é maldosa, é o jeito que ela vive. E o jeito que ela vive, às vezes, para ela tá bom. E tem gente que é maldoso mesmo. Tem mulher que só porque vê que você tá emagrecendo inconscientemente, não é porque ela tá querendo destruir sua vida, não, mas é porque ela tá vendo que você tá conseguindo ter resultado que ela gostaria, e ela fala assim: Meu Deus, é melhor eu tentar atrapalhar fulana do que tentar seguir o rumo dela. Significa que ela é uma monstra, uma víbora? Não, é uma até um mecanismo do inconsciente dela de você não se afastar tanto assim. Porque vocês estavam tão unidas, gordinhas, juntos, e agora você vai pro universo sem ela? Pro universo da magreza sem ela? O universo de uma vida leve sem ela? Não, é mais fácil ela tentar te puxar do que ela acompanhar seu ritmo. Que você sabe que acompanhar seu ritmo dá trabalho. Não é todo mundo que quer fazer, não é? Então, pensa nisso. Terceiro ambiente que você tem que, ó, cortar da sua vida. Perfil em rede social que dispara em você comparação. Eu parei de seguir uma pancada de gente que eu tava me comparando demais. E não é que as pessoas sejam ruins, não, viu? Inclusive incríveis, com uma rotina, pelo menos o que era compartilhado na rede social. Uma rotina muito legal, um estilo de vida muito legal, mas para mim estava gerando muita cobrança. Não é que a pessoa estava errada, eu que não dava conta de lidar com aquilo ali, não. Então, para mim não era bom. E pode ser que em outro momento eu vou voltar a acompanhar o trabalho da pessoa. Mas se para você aquilo que a pessoa compartilha gera em você muito gatilho de comparação, que parece que você sempre tá atrasada, você nunca faz nada direito, tira nesse momento da sua vida. Sabe aquele tipo de influenciadora que parece que tem uma vida perfeita, que ela já acorda assim, ó, com o shake na mão. Você fala, gente, é 4 horas da manhã, a mulher já correu 10 quilômetros, ela já preparou o café da manhã da família, a vida dela é incrível, ela tem funcionárias em casa para fazer as coisas para ela. Não, minha vida é uma bosta. Às vezes não é. Mas será que a vida dela é perfeita? Não é perfeita. Ah, mas será que a vida dela é ruim? Não, às vezes a vida dela é muito boa, só que ela construiu isso por muitos anos nos bastidores que você nem viu. Você tem que se preocupar com o seu bastidor. Tem uma frase que eu acho muito legal. Inclusive pode te ajudar nessa percepção aí sobre se você decide ou não continuar acompanhando algumas pessoas na rede social. Não compare o seu bastidor com o palco de ninguém. Não compare o seu bastidor com o palco de ninguém. Por quê?
Você acompanha os perrengues da sua vida, mas as pessoas elas só mostram o palco. Elas mostram o que elas querem mostrar. Ontem mesmo no Instagram eu tava falando sobre isso. Ontem mesmo lá no Instagram eu falei sobre isso, porque minha casa na semana passada não estava das melhores. Pia lotada de louça, roupa que tinha que botar pra lavar, eu não lavava, porque eu tinha que. Porque se eu lavasse, eu ia ter que botar no varal. E se eu botasse no varal, eu ia ter que recolher do varal. E se eu recolhesse do varal, eu ia ter que dobrar. Então nem lavava. Tipo, fica aí, depois eu vejo isso aí. Ficou roupa numa bacia durante mais de 15 dias pra dobrar. Todo dia eu passava por aquela roupa e eu olhava assim: amanhã eu faço isso aqui. Amanhã eu faço isso aqui. Imagina como é que começou a tumultuar a minha vida. Só que eu mostrei pra você lá na rede social a bacia de roupa que tava atrapalhando a passagem do meu closet, porque chegou uma hora que eu botei no meio do closet, que eu tinha deixado num cantinho. Aí eu botei no meio do closet pra falar assim, eu vou ter que pular essa bacia, então eu vou ter que lidar com ela. Passou 3 dias, ela voltou pro cantinho. Eu não mostrei isso. Isso é bastidor da minha vida. Só que talvez você olhou lá que eu corri 3 quilômetros todos os dias, eu caminhei 3 quilômetros todos os dias, que eu fiz yoga, que eu fiz música, que eu fui pra academia. E de fato eu fiz. Só que isso é um pedaço da minha vida. A minha pia lotada de louça eu não mostrei. Só que ontem eu conversei sobre isso lá no Instagram, nos stories. Poxa, se você ver a pilha de prato que eu tirei da lava-louça, você vai falar assim: meu Deus, essa mulher tava vivendo que condições dentro daquela casa ali? Pra ter tanto prato assim. Pois é, isso é bastidor. As pessoas nas redes sociais, elas mostram os bastidores. Ou elas mostram o palco, mas você vive o bastidor. Então não compara o seu bastidor com o palco de ninguém. Eu lembro de uma moça que eu estava acompanhando no Instagram e que eu percebi que eu estava comparando muito o meu trabalho com dela. Ela também trabalha no nicho de emagrecimento. Eu estava comparando demais, aquilo estava me fazendo mal. Porque parecia que, tipo, toda vez ela performava, toda vez ela conseguia e que, ela estava conseguindo ajudar um monte de gente. E eu pensei, mas na minha comunidade eu também consigo contribuir com as mulheres que estão conectadas comigo. Mas parecia que sempre era pouco, porque eu tava me comparando. Até que chegou o dia que ela mostrou que ela estava internada, porque deu burnout nela. O nível de entrega que ela estava fazendo fez ela adoecer e ficar no hospital durante 5 dias. E não descobriam que ela tinha, porque estava com vários sintomas físicos, mas não descobria nada. Tipo, não tinha uma doença instalada. E aí foi ver que era tudo uma questão emocional de burnout. Ela disse assim: porque eu tava tentando fazer isso, isso e isso, meu trabalho tava assim, 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 mas tava me sufocando. Mas parecia que tava tudo bem. Como é que a menina teve um pane? Teve. E aí eu pensei assim: Nil, não compare seu bastidor com o palco de ninguém, que você não sabe o que tá acontecendo na vida da pessoa. Então, olha para a sua rotina. E a Lari até colocou aqui, ó, precisei parar de seguir várias pessoas e colocar um tempo para ficar com o celular, porque eu tava me dando gatilho de cobrança, e perfeccionismo com tudo. Eu sei como é. E tem gente, mas é porque eu tenho que ser forte para aguentar o outro. Não, gente, vai escolher suas batalhas. Você vai ficar se colocando num ambiente que para você não é legal. E não é que a pessoa seja ruim, é porque para aquele momento de vida, porque você está tentando construir, às vezes aquilo ali para você vai ser atrapalho. Não é que a pessoa seja ruim ou que ela está compartilhando é mentira ou só é uma fração da verdade, não é nada disso. Vamos tirar o julgamento de lado, facilita a sua vida. Aquilo ali está te dando gatilho de comparação, de perfeccionismo? Tira da sua vida por enquanto. Só isso. Quando você tiver amadurecido um pouco mais, e todos nós estamos em processo de amadurecimento, quando você tiver amadurecido um pouco mais, quando você tiver evoluído um pouco mais, quando você estiver se sentindo mais pronta, pode ser que aquelas mesmas pessoas que antes iam dar gatilho em você, aí pode começar a ser motivação. A gente está em momentos diferentes de vida, respeite seu processo. Não é sobre julgar a sua decisão, faz o que é mais confortável e mais fácil para você nesse momento. Silencia, para de seguir, protege a sua mente. Somente se tem muita comparação, isso vai roubar a sua energia, vai apagar a chama da sua vida, tá? Outra coisa, anota aí, rotina que te drena. Isso é uma coisa que você tem que tirar. Se você tá com a mania de dormir tarde,
acordar atrasada, ficar usando função soneca do celular. Isso é, gente, função soneca é um desrespeito com você. É sério mesmo. Cada vez que você aperta no botão soneca, é como se você estivesse falando assim: Meu Deus, eu quero tudo, menos viver no dia de hoje. Você não quer nem levantar da cama. Mas por que que você não quer levantar da cama? Talvez porque a rotina que você teve no dia anterior, na noite anterior, te drenou por uma coisa que nem precisava. Às vezes eu fico brava comigo quando eu fico assim: Ah, não, eu vou assistir só mais um pouquinho. Às vezes até para fazer companhia pro Dan. Falei, essa semana aí, quando foi? Antes de ontem. Eu falei, amor, 9h30 da noite. Falei assim, ó, pra mim já deu, eu preciso deitar. Aí ele falou, não, tudo bem, eu vou ficar um pouquinho mais aqui. A minha vontade foi, vou ficar com ele também. Eu falei, não, mas hospital não tem cama de casal. Eu não vou dormir mal, não, para no dia seguinte eu acordar me arrastando. Eu tenho um monte de coisa para construir, eu tenho uma vida para viver. Amo muito esse homem. Beijo. Mas se você dá conta de ficar aqui e amanhã ter que acordar para fazer suas coisas, tá tudo bem. Eu sei que eu não consigo. Não com a qualidade que eu poderia. Então é beijo, te amo muito. E quando você for pra cama, você me abraça. E pronto. E dá tudo certo. Mas se você dorme tarde, fica acordando atrasado, usando função soneca, se você come qualquer coisa, se qualquer coisa que te oferecem você aceita, se você vive num corre sem respirar, sua casa tá desorganizada, se a sua geladeira tá vazia, porque é muito doido. Se você tá comendo de forma saudável, a sua geladeira tem que estar mais cheia do que seu armário. Porque significa que alimentos perecíveis estão mais em contato com a sua vida do que alimento industrializado. Pode ver, se sua geladeira começou a ficar vazia e você não está abastecendo a geladeira, legumes, frutas, verduras, ovos, peixe, carne, tem coisa errada. Se você está querendo viver bem, a sua geladeira tem que estar mais cheia do que seu armário. Se você vê que está ficando tudo fora do lugar, isso não é frescura, é ambiente. O ambiente, quando está caótico, deixa a mente confusa e a mente confusa faz escolha ruim. É um processo em cadeia. E uma outra coisa para você tirar da sua vida, você anota aí, a última coisa. Lugares e pessoas que vão alimentar em você raiva, ressentimento ou necessidade de provar alguma coisa. Então, se você tem lugares ou pessoas que alimentam em você emoções ruins ou a necessidade de ter que ficar se provando, não é um ambiente para você ficar. Por exemplo, eu vou emagrecer para mostrar para fulana por causa daquele comentário que ela fez. Eu vou fazer e vou falar mesmo para calar a boca de ciclana. Esses lugares estão roubando a sua paz e estão fazendo você trocar o propósito pela vingança. Toda vez que você fica se abastecendo ali, o motor vai engasgar, tá? Então para de ficar indo nesses lugares, porque se você para nesses lugares é como se você estivesse abastecendo sua vida, a sua motivação com gasolina adulterada. Você até anda, só que depois o motor vai começar a falhar e o preço vai ser muito alto, tá? No corpo, na mente e nas emoções. Nil, então onde é que eu vou me abastecer? Você vai ter que buscar ambiente que te ajuda. Porque não adianta só você evitar os ambientes ruins, porque a semente não pode ficar solta. Lembra da analogia da semente? Você tem que plantar essa semente em algum canto para poder dar algum resultado. Você também não vai ficar sem semente. Você tem que ter a semente, só que você tem que plantar no ambiente certo. Então, ó, pensa assim: quais ambientes agora eu vou decidir? Porque eu decido o meu ambiente. Primeira coisa, pessoas que respeitam o seu objetivo. É uma delícia conviver com gente assim. Sabe aquele tipo de gente que não fica te testando? Que não faz piadinha quando você tá querendo mudar? É esse tipo de ambiente. Pode ser, por exemplo, o seu marido que aprende a não ficar te oferecendo doce depois do jantar. Eu me lembro do marido da Sheila. Muito bonitinho, mas ela teve que mudar o ambiente dela. Do marido dela tá tomando café da manhã e ela sentar junto e só usufruir da companhia dele tomando o cafezinho dela, mas sem ter que comer só porque ele tava comendo. E quando o marido percebe que a esposa tá levando a sério o processo dela, ele tá mais disposto a apoiar. E o marido da Thaís, uma gracinha também. O Márcio, maravilhoso. Apoia.
Então, você tem que primeiro decidir que é o que você quer, sustentar isso e as pessoas vão te apoiar. Os filhos que vão talvez ajudar você ali, você vai ensinar a cortar uma fruta para levar de lanche. Sabe aquela amiga que fala assim: Poxa, vamos caminhar no parque ao invés de ficar sempre querendo a pizza, pizza, pizza? Será que você tem uma amiga? Ou será que você é essa amiga que convida as outras para poder ir dar uma caminhada num parque, combina alguma coisa com as crianças, né? As crianças vão brincar num parque, enquanto isso você tá ali fazendo um aterramento, conversando de coisa boa. Se ninguém te apoia ainda, tá bom. Começa mostrando o porquê da sua decisão. Você acha que os maridos das minhas alunas apoiam elas porque elas obrigam, ou porque elas ficam enchendo as paciências deles? Não, é porque elas mostram que aquilo é importante na vida delas. Elas não ficam falando que é importante, elas mostram. E aí a família vai se condicionando. Mostra com atitude. Porque quando as pessoas perto de você virem que é sério o que você está tentando, que aquilo te faz bem, o respeito vai vir, tá? Outra coisa, você tem que estar em grupos com o mesmo foco que você. Você já percebeu que é mais fácil fazer alguma coisa quando alguém tá junto? Pode ser a vizinha que topa caminhar de manhã com você, o grupo da academia, até aquele pessoal do trabalho que entra na sua vibe de cuidar melhor da saúde. A Joyce, a minha aluna, foi fantástico. A Joyce, ela radicalizou ali a galera com que ela é copeira. É muito legal, porque ela tinha acesso a comida o tempo inteiro. A Joyce hoje ela é conhecida como a pessoa que come tomate no café da manhã. Tanto que ela chega no trabalho e o pessoal já fala assim: Dona Joyce, a senhora não vai pegar o seu tomate? Ó, já deixei seu tomate separadinho ali. As pessoas do trabalho reconhecem ela como uma referência na questão de saúde e emagrecimento. Mas sabe por quê? Porque ela levou a sério. Ela se levou a sério. Quando todo mundo zombou do tomate, ela continuou comendo tomate. E aí depois as pessoas começaram a incentivar a comer o tomate. As pessoas começaram até a separar o tomate dela. Não é legal isso? Mas é porque ela levou a sério. Então, monte também esse ambiente, esse ecossistema para você. Se você estiver perto de quem está com o mesmo propósito que você, isso te ajuda a lembrar que você não está sozinha. Sabia que constância pega? É igualzinho energia boa. Quanto mais você se conecta com gente de energia boa, mais vontade você tem de continuar, tá? Esteja em ambientes que incentivem a sua fé. Você sabia que a fé é um dos ambientes e uma das coisas, das forças mais poderosas para ajudar você a manter o emocional limpo? Quando você está num ambiente de fé, a gente se lembra que a gente não está no controle de tudo e tá tudo bem. Que você não precisa ser perfeita. Que Deus só espera de você constância. Então, quando você cria um ambiente e faz uma oração de verdade antes de comer, para agradecer, se você faz um momento de leitura, um momento de caminhada e conversa com Deus, tudo isso vai ajudar você a acalmar sua mente, a alinhar o coração, devolver o foco. Quando você se alimenta espiritualmente, o corpo consegue seguir mais leve também, tá? Outro ambiente que você tem que ter, a amizade que inspira. Tem que ter. Ai, Nil, mas é porque eu não sou fácil de fazer amizade. Você só não encontrou o ambiente certo para isso ainda. E se você não é fácil para fazer amizade, é porque talvez o ambiente que você tá não tenha nem amiga para você. E aí significa que você, se estava naquele ambiente, você estava combinando com aquilo. Descombine. Tem gente que quando você conversa, só de você estar ali na presença da pessoa, você sai melhor do que quando você entrou. São essas pessoas boas para você ter por perto. E não é um ambiente que te atiça a competição. É aquelas amizades que ajudam você a aprender, a se inspirar, a lembrar de que você também merece fazer as coisas por você. Então foge dessas conversas e dessas pessoas que só fica girando em torno de reclamação, de doença, de dieta milagrosa, de culpa. Se não tiver ninguém por perto, assim, seja você essa mulher. Que aí, se você for assim, você vai começar a atrair pessoas assim. O ambiente muda quando você muda o jeito de que você se coloca, tá? E falando sobre amizades e criar um ambiente, isso é a comunidade Mulher Leve, inclusive, tá? Sabe aquele ambiente que você quer ser entendida de verdade, que você não precisa fingir que tá tudo bem?
que você não fica tentando se explicar, justificar aquilo que você sente. Então, isso é a comunidade Mulher Leve, a comunidade de mulheres que eu mentoro. É um espaço onde tem mulher real, mulher que tem dia difícil, mas que escolhe continuar. Mulher que erra, mas não fica se lamentando, não fica se chicoteando. Aprende a encontrar motivação para seguir, mesmo quando parece que as coisas não estão fluindo. É o lugar, é o ambiente que no dia que você tem vontade de desistir, falar assim, eu não vou treinar hoje, aí você entra no grupo e você vê que uma das meninas foi. Aí você pensa assim, poxa, se ela conseguir, eu também consigo. É o dia que você não quer comer saudável. Aí você olha a fotinho do prato de uma e você fala assim, gente, quanto legume colorido. Tá até bonito o prato de fulana, né? Eu nem ia, que nem a Conceição mandou lá no grupo esses dias. Aí eu nem ia fazer salada. Só que aí a minha amiga tava lá, incentivou, aí eu ralei lá a cenoura, beterraba, tal, fiz uma salada colorida e comi. Poxa, que gostoso. Tem dias que você não sabe nem o que você vai cozinhar, e as meninas mandam lá no grupo uma ideia fácil, prática, e de repente o almoço pronto, tá ali, que você fez rapidinho. Aquele dia que você prometeu pra você mesmo assim, ó, não vou comer doce, não vou comer doce, não vou comer doce. Aí alguém compartilha que tá resistindo também. Inclusive aquele dia lá do restaurante que tinha a sobremesinha mequetrefe de morango, que talvez eu fosse comer um pedaço. Sabe por que que eu não comi? Porque eu tava num desafio de jejum com as minhas alunas e que o meu desafio era 5 dias sem açúcar. E esse era o quarto dia. Eu falei, eu fiz 4 dias, eu não vou cair nisso aqui não. Não tem necessidade. Mas você percebe que é o ambiente? Eu escolhi estar nesse ambiente. E apesar de eu ser mentora, eu me beneficio muito do grupo das meninas, viu? Eu tô ali para ensinar, para contribuir com aquilo que eu posso, mas eu também usufruo muito delas. Esses dias mesmo eu achei muito legal. Que aí a gente estava nesse desafio de jejum intermitente, né? E o meu foco era lá os dias sem açúcar. Aí eu Dan quis açaí. Aí eu fui no mercado, comprei lá o açaí. E eu falei assim, meu Deus, mas que vontade de tomar um sorvetinho, um açaí, alguma coisa também. Aí eu falei, quer saber? Você tá no foco com as meninas lá. Aí eu peguei um pacote de 1 quilo de morango congelado, 2 potinhos de iogurte natural. Cheguei em casa, bati, fiz um sorvetinho saudável com morango, iogurte e um pouquinho de stevia. Aí eu mandei foto lá no grupo para as meninas. Aí foi muito legal porque a Sheila tá até aqui ao vivo. Aí a Sheila mandou mensagem lá no grupo que ela tava numa situação bem parecida lá e ela fez igual. Ela pegou banana congelada, morango, bateu com iogurte e ó, maravilhoso, ficou bom, teve solução para ela também, porque ela teve onde se inspirar. É isso. Isso é ambiente, é essa troca que vai transformando. Porque às vezes não é sobre disciplina, é sobre referência. É você ver alguém fazendo e aquilo te lembrar que você também pode. Quando você tá num lugar assim, uma vai puxando a outra para cima. Você entende que você não tá sozinho, você percebe que o ambiente faz muita diferença. Porque no dia que você pensa em fraquejar, tem alguém ali segurando sua mão, ou te lembrando que você pode recomeçar de forma leve, sem ficar carregando culpa, sem ter que ficar se punindo. É por isso que eu amo a comunidade das mulheres leves que eu acompanho, porque é isso, um ambiente de apoio, de leveza, de constância. A gente se ajuda muito, é muito legal. E uma última coisa que é importante você saber também: tenha uma rotina que te alimenta, tá? Essa questão de rotina é super importante. Não é sobre você ter muita gente, muita companhia, porque se você tiver companhia, mas a sua rotina, o seu ambiente não é preparado para você conseguir dar certo, você vai fraquejar. Então, por exemplo, deixa a roupa de treino pronta antes de você dormir. Organiza a geladeira com comida de verdade. Faz a proteína, mas já faz a proteína para durar 3, 4, 5 dias. Deixa a garrafinha de água assim, ó, perto de você o tempo inteiro. Começa o seu dia com uma playlist boa para te animar. Tem sempre uma frutinha lavada, higienizada, às vezes até cortada dentro da geladeira. É coisa simples assim que vai criar o solo fértil, vai fazer a sua leveza crescer. Por quê? O ambiente certo não tem que ser só mais bonitinho, ele tem que ajudar você a continuar. É ali que você vai ter que recarregar as suas energias. E essa questão de ambiente é uma coisa muito clara para mim, tá? Fica muito escancarado, porque eu senti isso na pele. Como o ambiente muda tudo. E o ambiente, você já entendeu, muito relacionado com pessoas, sobre a sua rotina, mas também o lugar que você vive, o lugar onde você está habitando, sua casa.
Sabe o que que eu percebi? Eu morava num lugar extremamente barulhento. Chamava Conceição de Jacareí, lá pertinho de Angra dos Reis. Era aquela coisa do vizinho escutar música alta, funk, tinha até funk gospel. Era aquela coisa assim, era uma baderna, assim. Quatro, cinco vizinhos escutando música diferente, sabe? Aí era gente brigando, cachorro latindo o tempo inteiro. Era um negócio caótico. De verdade, me fazia muito mal. O vizinho acordava 5:30 da manhã gritando palavrão para acordar o outro vizinho. Ele gritava palavrão para acordar o outro vizinho 5:30 da manhã, mas não acordava só o outro vizinho, acordava quem escutasse. Se imagina num ambiente desse, como é que você tem paz? Aquilo ali começou a me fazer muito mal, muito mal, muito mal. Aí eu acordava cansada, sem ânimo para nada. Aí era a rua principal, as mães desciam com as crianças às 8 horas da manhã, xingando as crianças, puxando as crianças chorando, sabe? Ó, só de falar me pesa. A Sheila até fala assim, definir meu bairro. Calma, Sheila. Aí eu falava pra mim mesma, Nil, você não tem que ficar se afetando pelo que acontece em volta. Você precisa ser mais forte, você precisa acordar cedo, dar o seu jeito. Só que aquilo me drenava. Não é que eu não tinha força, era o ambiente. E aí, sabe o que que é muito legal? Eu decidi que eu não ia mais ficar naquele ambiente ali. Não ia mais ficar. E eu ficava repetindo pra mim mesma, tá? O que que você precisa fazer pra sair daqui? Tem uma frase que eu amo muito e que eu quero que você guarde essa frase para sua vida. De verdade, se eu puder resumir essa aula inteira nessa frase, eu quero muito que você pense nisso. Não descansa a sua mente até você conseguir chegar numa conclusão. Quando você expande, o ambiente expulsa. Eu até gravei um newscast para as minhas alunas sobre isso. Se esse é um ambiente pesado para você e você não está saindo dele, e você não fica totalmente desconfortável com ele, é porque você ainda combina com ele. Se você quer mudar a sua realidade, você precisa começar a se expor a ambientes diferentes. Sabe o que eu comecei a fazer? Mesmo antes de mudar daquela casa, eu comecei a visitar lugar calmo. Eu comecei a visitar bairro tranquilo, ver como é que era viver nesses lugares. Aí eu entrava em site para ver casa. Eu ia visitar. Eu não tinha nem pretensão de mudar ainda, mas eu já começava a olhar outras coisas. Eu queria sentir a energia de um lugar diferente, de um lugar calmo. Entender como é que será que é viver ali. Aí sabe o que que aconteceu? Eu não saí do ambiente primeiro, eu expandi. Naquele ambiente ali eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, sobre mentalidade, sobre as emoções, naquele ambiente caótico. Mas eu comecei a expandir. E aí eu falei assim, esse ambiente aqui não combina comigo, eu não aceito mais isso aqui na minha vida. Essas pessoas, essas conversas, esse tipo de energia, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, eu não aceito mais essas fofoquinhas, esses negocinhos de ficar passando recadinho um pro outro, de uma ficar chateada e me trazer informação e eu ficar fazendo ponte. Eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Não combina mais. E aí eu comecei a descombinar. Descombinar de gente fofoqueira, reclamona, que vivia em confusãozinha. Não cabia mais pra mim. E aí, sabe o que eu fiz naturalmente? Ao passo que você expande, o ambiente expulsa. Eu não precisei falar assim, saia da minha vida. Eu já não queria mais ficar ali perto daquelas pessoas. Aí eu comecei a ler mais, estudar mais, mudar minha rotina. Cada pessoa que vinha me trazer um problema, eu respondia falando de sonho. Falei, cada um entrega aquilo que tem. Se você só tem problema, para cada problema que você tem, eu falo um sonho. Se a pessoa fala assim, ah, eu bati o carro, eu tô querendo comprar esse aqui, ó. Fala, meu Deus, mas que falta de amor no coração. Não, cada um entrega o que tem. Se você só entrega problema, eu vou entregar o que eu tenho. O que eu tenho é sonho. Gente saudável não combina com gente tóxica, não dá velcro, sabe? Aí quando a gente começa a expandir, o ambiente não te aguenta e ele te expulsa. É a melhor coisa que pode acontecer. Antes eu dormia mal, acordava cansada, irritada, só tinha vontade de comer o tempo inteiro, porque aquele ambiente me drenava energia. Chegava até a causar
desentendimento no meu casamento, porque eu absorvia o conflito da rua, aí eu ficava muito agitada, quando eu via eu descontava no Dan. O problema nem era o pop do homem, mas era o que acontecia, era o jeito que eu dava conta. O ambiente me atropelava, aí eu achava que era falta de vontade, falta de força, preguiça de fazer as coisas. Não era, gente, era o lugar errado. E aí veio o clique, ó. Não é sobre eu mudar de casa, era sobre eu mudar a mim. E aí, quando eu mudei, o ambiente não me coube mais. Eu fui expandindo, 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 e o ambiente foi expulsando. Sabe onde é que eu moro hoje? Eu moro hoje num condomínio fechado, com uma casa com área gourmet, com piscina. Uma casa que tem um escritório para mim, um escritório para o Dão, um quarto, closet, suíte. Gente, uma coisa gostosa. Um lugar que eu saio 10:30 da noite, eu saio para caminhar. Isso aqui para mim combina com a vida que eu tenho hoje, com a cabeça que eu tenho hoje. Eu acordo é com o barulho das maricacas, não é com grito de vizinho. Para mim isso muda tudo. Eu acordo mais leve, eu acordo mais cedo, com disposição, com energia, meu casamento melhorou, meu humor melhorou porque eu tô em paz. E sabe como tudo isso começou? Quando eu decidi que eu ia emagrecer. Porque foi aí que eu falei assim, eu não combino com esse corpo. Eu vou emagrecer, eu vou sair daqui. Eu vou sair desse corpo que eu tenho. Eu comecei a me mudar. É por isso que eu falo para você. Mude o seu corpo, mude a sua mente sobre como você se relaciona com o emagrecimento. Você vai ver que sua mente vai expandir, você vai mudar sobre tudo na sua vida. Se hoje eu tô na casa que eu tenho, se eu tenho o casamento que eu tenho, se eu tenho tudo que eu tenho na minha vida, se eu comecei a ler mais, estudar mais, me especializar, ajudar, apoiar mulheres para transformar a vida delas, é porque eu comecei a cuidar do meu corpo, da minha vida, dos meus pensamentos. Será que não é isso que você também está precisando fazer? Tem uma verdade que eu falo sempre, tá? Gente feliz não enche o saco. Mulher que fica enchendo muito o saco é porque tá infeliz. Será que não é você que anda perturbando o juízo do seu marido igual fazia com o meu? Achando que nada que ele fazia estava bom o suficiente, mas o problema é que eu achava que o que eu fazia não era suficiente? Porque às vezes não é que você tá infeliz com ele, você tá infeliz com o ambiente, com a rotina, às vezes com você. E talvez você não vá mudar de casa agora, mas você pode começar mudando você. O ambiente muda quando você muda. E às vezes o que você está tentando mudar é o seu marido, você está tentando mudar de bairro. Não vai adiantar. Você precisa mudar você primeiro. Hoje, do fundo do coração, eu tenho uma rotina leve, eu tenho uma casa que eu amo. Porque tudo começou quando eu dei aquele primeiro passo. Quando eu decidi que eu não ia aceitar um corpo que não combinava com a vida que eu queria. E não é sobre o corpo, porque o corpo é um espelho da mente. Eu não ia aceitar mais aquela mente que eu tinha. E aí eu pergunto para você, qual é o ambiente que você vai escolher para você? Se você quer começar a experimentar um ambiente diferente, um ambiente que fala de crescimento, de leveza, de consciência, de gente que está construindo uma história nova, faz a sua inscrição na imersão do Causa Leveza. No sábado agora. Lá você vai sentir na pele o que é você estar num tipo de ambiente diferente, um ambiente que te eleva, que te inspira, onde você ouve o que você precisa ouvir, você aprende o que você precisa aplicar. Você começa de verdade a sentir que está ficando mais leve por dentro. Então, se você não garantiu a sua vaga, garante hoje. Não espere o ambiente te empurrar. Você que tem que se colocar no ambiente que você quer florescer. Porque às vezes tudo que você precisa mudar na sua vida é mudar você por dentro, é mudar o seu ambiente interno. Não se esqueça disso. Combinado? Quando você muda, o ambiente muda. Quando você expande, o ambiente te expulsa. E isso é bom. Isso é bom porque significa que você cresceu. Se você está no mesmo bairro desde que você nasceu, você está ali, é que tem alguma coisa ainda que combina com você aí. Sai daí. Mas se para você sair daí, você precisa sair desses pensamentos que você tem sobre você. Essa é a intenção da imersão do Causa Leveza.
É isso que vai acontecer no sábado. É o espaço para você trocar o solo seco da culpa, da autossabotagem, por um solo fértil, um solo certo que vai fazer você florescer, tá? Inclusive, as minhas alunas receberam hoje um newscast especial que eu gravei justamente sobre isso. Quando você expande, o ambiente expulsa. Eu quero que você aproveite e receba esse presente do New Cash, tá? Então, faz o seguinte, se para você alguma coisa nesse encontro que a gente fez aqui fez sentido para você, se conseguiu ajudar você a ter um despertar, a pensar que existe uma forma diferente e o tamanho do impacto que o ambiente tem em você, vai lá no meu Instagram e tem já um post lá. Lembra do que a gente conversou aqui na aula, né? Ó, já vou até dar uma olhadinha para ver se o post tá lá. Vamos ver. Tá aqui, ó. Sua vontade de emagrecer é a sementinha. O ambiente que você coloca ela. Jesus estava certo. Você vai lá, ó, nesse post aqui, tá bom? Você vai lá comentar nesse post alguma coisa que você aprendeu na aula. Ô, Nil, eu aprendi muita coisa, mas eu não sei o que colocar. Escreve assim, ó. Eu decido o meu ambiente. Pode escrever isso. Aí eu vou mandar lá no direct para você esse new cash. Do quando você expande o ambiente expulsa, que foi o mesmo newscast que as minhas alunas receberam hoje, tá bom? É um áudio curtinho, direto ao ponto, para ajudar já a mudar a sua cabeça, sair desse piloto automático e ajudar você a agir. Não é áudio para te deixar animadinha e continuar igual, não. É para fortalecer você a fazer diferente, tá? E se você já tá no grupo da imersão, você se prepara, que amanhã eu vou mandar um newscast de aquecimento lá, exclusivo. E aí você se prepara para estar lá, tá bom? Esse Newcast vai te ajudar a chegar já equilibradinha no sábado. Então você vai receber o Newcast hoje, comenta lá no post e é isso mesmo. Comenta lá no post. Até esqueci o que eu tava falando. Ah, tá, e o Newcast de amanhã lá da imersão, tá bom? Se você não tá no grupo da imersão, aí você agiliza os seus pezinhos, tá bom? Que o link tá lá na bio. Aí você preenche o formulário da imersão e no final você recebe o link para entrar no grupo. Mas entra até amanhã, tá? Porque o primeiro áudio eu vou mandar lá. Eu vou ver se eu mando um áudio quarta, quinta e sexta. Newcast exclusivo que minhas alunas nunca receberam. Então, para você que é aluna, vai correr lá também, tá bom? Se você tiver qualquer dificuldade para entrar no grupo, você me manda mensagem no direct, lá no Instagram, que eu ajudo você a entrar, tá bom? Não é pra você ficar de fora. É a sua última chance do ano de você começar a plantar a sementinha nessa fase nova, num solo fértil, leve, cheio de propósito, tá bom? Você começar a florescer. Mas para florescer por fora, você tem que começar por dentro. Beleza? Qual que é a sua missão de hoje? Você tem três missões. Ó, primeiro, escreve lá no post, eu decido o meu ambiente. E aí eu vou mandar esse newscast para você. Ai, Nil, mas eu já sou sua aluna e eu já recebi o newscast. Vai lá e escreve lá, eu decido o meu ambiente, porque eu quero ver se você realmente está engajado aqui no que a gente está construindo, tá? Segunda missão, garante que você está no grupo da imersão para você receber o conteúdo massa que eu vou mandar amanhã. E adivinha? Terceira missão, manda essa aula para uma amiga que você quer que descubra o que você descobriu hoje, que mudar o seu ambiente vai ajudar. Então, mudar o ambiente dela também vai ajudar ela a mudar. Pensa em alguém que você ama. A pessoa que fala assim: Poxa, fulano merece escutar o que eu escutei hoje. Foi bom pra você escutar o que você escutou aqui hoje? Boa, tô vendo as carinhas balançando aqui. Maravilha. Então, encaminha pra alguém. Ah, eu acho até bom você encaminhar, sabe por quê? Porque vai facilitar a sua vida. É sério. Se você não mandar pela pessoa, manda por você. Porque se seu ambiente favorece, melhor. Ai, Nil, mas o meu ambiente não me favorece. Aí é que você tem que mandar aula mesmo. Depois você vai lá no grupo da aula da Mulher Leve, você pega o link e dispara lá no grupo da amiga. Manda no grupo da família, manda no grupo das amigas, mas manda para as inimigas também. Sabe aquela listinha do atrapalho que você montou? Manda para todas essas pessoas. Sabe por quê? Porque se elas souberem que elas estão sendo atrapalhadas, elas param de atrapalhar. Aí talvez você fale assim, eu não vou chegar dizendo que a pessoa é atrapalho. Tá bom, você deixa eu falar para ela. Então faz assim, ó, manda lá, manda até para sua sogra, para ela entender por que que você não vai mais comer as coisas que ela faz. Que ela tem que ser adulta e parar de ficar chateadinha, ficar triste porque você não come as coisas.
tá bom? Mas faz isso, tá bom? 3 missões, então. Terminou aqui a aula, já entra no Instagram e escreve lá, eu decido o meu ambiente. Garante que você tá no grupo da imersão e manda essa aula aí para quem você puder, tá bom? E eu te espero na imersão, tá? Aproveita que é a última chance e, inclusive, é a única imersão que eu vou fazer de graça. Eu vou fazer outras imersões? Vou, mas eu não vou fazer mais de graça. Eu tô dando essa oportunidade mesmo para você conseguir ter resultado em 2025. E a gente já tá com mais de 90% das vagas preenchidas. Ontem eu olhei, a gente tava com 92% e um tequinho lá de vaga preenchida. Então só tem um pouquinho, tá bom? Eu espero você na imersão. Thaís mandou aqui, ó, muito verdade, eu também fiz isso, me afastei, automaticamente elas se afastaram também. Um exemplo que foi muito bom sair da fofoca. Glória Jeová que eu me afastei disso, tenho muito tempo pra mim, porque eu troquei o foco do outro pra mim. Amém, maravilhoso. Ai, Sheila, eu amei que você colocou aqui, ó. Que o seu marido sabe que você gosta de chocolate e faz a mesma coisa, sempre traz algum. Eu tô colecionando chocolate aqui pras crianças. Começa a pedir fruta, vai dar certo. Gente, um beijo, fiquem com Jeová Deus, que ele abençoe a semana de vocês. É sério mesmo, compartilhe a aula e esteja na imersão. Você não sabe o que que vai ser essa imersão. E aí, se para você, todo o conteúdo que você está aprendendo nas aulas da Mulher Leve tá fazendo sentido na sua cachola, não só esteja na imersão, mas aproveite e manda o convite da imersão também pra galera, tá bom? Beijo, tchau!